lembrança que eu tenho sempre da minha infância, quando meu pai não estava no piano, fazendo arranjo, ou ensaiando, ou nas boates, trabalhando, e minha mãe também trabalhando, a imagem que eu tenho deles é sempre lendo. E isso acabou me contagiando, o que é ótimo, porque é o tipo do hábito que, se a gente tem, a gente consegue viajar por lugares inimagináveis e até os imagináveis, né? Porque você vai para cidades que existem, então você pode viajar nessas cidades, assim como você vai para cidades imaginárias, né? E o mais fascinante disso é que as pessoas descrevem aquilo tudo, mas é a sua imaginação que vai fazer aquilo acontecer daquela forma. Então, livros para mim é a maior viagem que existe. E é a maior forma de você abrir a sua cabeça. Não existe outra. É criar um hábito absolutamente saudável, que eu acho que se você não tem esse hábito, você pode adquirir. Vai forçando a barra um pouquinho aqui, pega um livro que você tem interesse naquele assunto, vai. A minha mãe vai fazer 90 anos no próximo março agora, de 2022, e a minha mãe, ela lê uma média de 2 livros por semana, ela até lê muito mais do que eu. A minha melhor amiga da vida, que se chama Cristiana Esquita, a gente chama ela de Titi, a minha irmã, My Blue Eyes, ela tem um pacto com ela mesma, que é ler pelo menos 11 livros por ano. Então ela tem isso, mas os livros dela são dessa grossura. Então 11 dessa grossura é bem mais do que o que eu separei da minha leitura desse ano de 21, e que eu quero falar um pouco de cada um, que quem sabe alguém se interessa por algum desses autores ou assuntos. Bem, vamos lá. Eu vou começar falando... cadê os três? Os três estavam aqui juntos. Ah, tá aqui. Eu vou falar de um autor italiano que eu gosto bastante, que se chama Domenico Starnone. Ele tem segredos, ele tem laços e ele tem assombrações. São livros muito fininhos, eu li em uma tarde, cada um deles. Ele tem uma forma muito psicanalítica de construir os personagens dele, e isso me fascina, eu gosto demais. Ele tem também uma levada parecida com uma outra italiana que eu tenho verdadeira paixão, que se chama Elena Ferrante. Helena, eu já li todas as coisas dela, todos os livros que ela escreveu. A gente não sabe se ela é ela, se ela é ele, fica uma coisa meio... porque ela nunca apareceu, ela é uma história bem estranha, porque ela manda todos os livros dela, os manuscritos dela, por caixa postal, recebe as coisas por caixa postal, enfim, ninguém sabe se ela é homem, se ela é mulher, se ela é velha, se ela é jovem. Esse foi o desse ano, que eu li dela. Tem um amigo meu que eu conheci na época que eu comecei a mexer com computador, no final dos anos 80, lá por 87, 88, ele era ainda dono de uma editora chamada Macron, que era especializada em livros de informática. Naquela época que a informática era uma novidade, e era DOS ainda por cima, não era Windows. E eu aprendi muita coisa através dos livros dele, e ficamos muito amigos. O Milton Mira, que a gente chama de Mira, ele continua com a editora dele, mas ele deu uma guinada nessa editora, e essa editora fala muito de compilações sobre diversos assuntos, ciência, matemática, etc. Tem esse de filosofia, história da filosofia, que é muito bacana, porque ele dá uma passagem geral sobre tudo, e ele tem esses livros, que são vários livros que ele mesmo tem feito. Ele viaja o mundo inteiro, é um grande estudioso de vinhos, de uvas, e sabe muito, ele sabe muito. Tem vários livros dele, uma sequência de livros dele que fala de vinhos e todas as suas regiões e o porquê daquela uva, e ele fala do lugar onde você tem que ficar hospedado, como é que é aquilo, aquele vinho combina com aquilo, enfim, vale muito a pena os livros da Macron. Meu amigo Edney Silvestre me fez o favor, eu comprei logo que saiu, e parece que ele reescreveu o livro. Poxa vida, Edney, e agora? Como é que eu faço? Mas vale a pena. Bom,
Paulo Resutti é um sujeito que tem me acompanhado demais, porque ele fala de um assunto que eu sou completamente apaixonada, que é a história. Particularmente, Pedro II foi algo, porque eu leio tudo sobre Pedro II, eu tenho uma vasta biblioteca de Pedro II, e esse livro dele, A História Não Contada de Pedro II, é genial, porque você consegue ver os diálogos. Então, Paulo, você sabe que você está me ajudando num roteiro, né? Então a gente vai continuar conversando. Vitor Bonini. Vitor Bonini, ele escreve, esse livro é muito bom, para quem gosta de crime, livros de crime, de suspense, de querer entender quem é o assassino. Eu sou horrível, porque eu começo a ver um filme de crime, nos primeiros 5 minutos eu já sei quem é o assassino. Talvez por escrever roteiros. Eu gosto desses livros que fazem você pensar quem é o sujeito que matou ou a sujeita que matou. Esse livro é bem interessante para isso. É um livro português, que é do João Ferreira. Ele fala de histórias bizarras de um mundo absurdo. Então ele fala de quanto o mundo é absurdo a partir das histórias bizarras que chegam a nós documentadas. Ele fala bastante de Portugal, mas acaba entrando em outros países, e ele fala aqui na capa, que é muito interessante, episódios de Portugal e de outros países tão caricatos como o nosso. Ele se refere a Portugal. Stephen Hawking é sempre interessante. Esse daqui eu ganhei da Ana Beatriz Nogueira, uma breve história do tempo. Eu já tinha lido O Mundo na Casca de um Nó. Esse daqui é tão bom quanto. Esse daqui é outro que vem de Portugal, uma das minhas melhores amigas, a Catarina, e ela me deu esse livro. Ela sempre relê esse livro várias vezes. Eu reclamo com ela, por que você fica relendo? Vai ler outras coisas. Mas é que esse livro realmente é muito interessante, bastante interessante. O Último Cabalista de Lisboa. Bom, Nietzsche. Nietzsche é outra paixão que eu tenho. Esse livro é o Anticristo. Esse livro é um livro que tenta derrubar de todas as formas, e muitas vezes nas suas páginas ele até consegue, a religião católica. Mas como ele foi escrito há muitos anos atrás, ele não tinha tido a oportunidade de estar com os pentecostais. Então eu acho que ele reveria essa opinião dele sobre a religião católica. Agora eu quero falar de 3 autores seguidos. Agradecer muitíssimo a delicadeza imensa da Marta Medeiros de ter me mandado o livro dela, que eu adorei. Tudo da Marta Medeiros é muito interessante, né? Porque ela escreve de uma forma como se estivesse sentada aqui ao seu lado conversando com você. Então eu realmente indico a Marta Medeiros. Itamar Vieira Júnior, você foi genial com o seu torturado. O seu torturado é unanimidade. Eu não conheço uma pessoa que não tenha ficado absolutamente mergulhado e apaixonado pela sua escrita. Seu livro é genial. Parabéns, parabéns. Você merece tudo que você está ganhando com ele. Agora eu vou falar de uma mulher que me surpreendeu barbaramente, e eu só tive contato com ela esse ano de 21. E apesar dela ter escrito os livros dela há muito mais tempo, cara, que escrita que essa mulher tem. Carla Madeira, meu aplauso de pé para você. Eu fiquei completamente apaixonada com a forma como você escreve. Seu livro está todo rabiscado, porque realmente, quanto mais eu rabisco, mais eu amo um livro. Por isso que eu ainda não tenho esse hábito de ficar lendo em computador, apesar de ser uma pessoa totalmente de computador. Mas, cara, você escreve lindamente. Como é lindo a forma como você coloca as coisas. Ai, cara, é muito lindo, Carla, é muito lindo. Tudo é Rio, não pode faltar a leitura de forma. Então eu vou aproveitar
Ah, eu não posso esquecer que foi lançado um livro esse final de ano, que é uma fotobiografia da Gal. O livro está muitíssimo bem feito, diagramado, a escrita, as escolhas. O Mar está envolvido, que é filho de um dos meus amigos mais queridos e saudosos, que é o Ali Salomão. O livro tem várias coisas de Gal e tem até algumas fotografias que são minhas, e eu fiquei muito honrada de fazer parte desse livro da Gal. Parabéns, Gal, parabéns, Cátia, parabéns, Omar, Renato, enfim, todo mundo. E é sempre bom a gente reler, né? Não tem jeito. Tem pessoas que a gente não pode parar de você já leu, mas volta. Saramago, Murakami, Fonseca, Rubem Fonseca, Fernando Sabino, enfim, tem sempre tanta gente interessante que a gente tem que voltar a reler. E eu, esse ano, peguei alguns desses autores que eu adoro e reli alguns deles. Eu quero então fechar esse vídeo que eu estou fazendo aqui, primeiro agradecendo esse ano de 2021, que sem dúvida nenhuma, em vários aspectos, foi um ano muito difícil, mas que eu tenho muita gratidão de ter passado por ele de uma forma de aprendizado tão grande. Porque por mais que aconteçam coisas que não estavam programadas daquela forma, que você não queria, que você lutava, você rezou, você pediu para que fossem diferentes, e você vai ver que lá no fundo é porque era para ser daquela forma, e que, cara, como é bom quando é daquela forma e você entende isso. Então é a minha gratidão. Toda a minha fala sobre livros, há uma figura que nos deixou essa madrugada e que era uma escritora fabulosa, Lia Luft. Eu fico muito triste de falar que Lia Luft nos deixou, mas ela deixou livros incríveis, e tem um que se chama Perdas e Ganhos, que fala justamente disso que eu acabei de dizer, que você pode estar sofrendo com alguma coisa, mas você sempre ganha outra. Um feliz 2022 para todos, e que a gente consiga realmente mudar tudo, começando por gratidão eterna.